Hey guys, welcome to the Out of the Box Logistic Channel. Today I speak with Andrea Christopoulos, Logistics Specialist at Tecamax Australia. Pegadinha do malandro, né? I don't have culhões para falar inglês aqui com a Andrea. Seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa, Andrea. É com grande prazer que eu bato um papo contigo hoje. Agradeço aí por ter aceitado o convite de conversar comigo, contar um pouquinho da tua história, né? A gente se conhece aí desde 2015, né? Trabalhamos um curto período aí na JBS, na Seara, mais especificamente. E Uhum. ali a gente não tinha muita relação direta, né? Mas estava debaixo da mesma área ali, participava de algumas coisas em comum. E seguindo a linha aqui de que eu quero falar com bastante mulheres da logística, contar bastante história das mulheres que tem poucas, né? Conversei recentemente aí com a Ana, que foi a primeira. Você está sendo a segunda mulher a conversar aqui comigo. Eu gostaria de estar contando um pouquinho da sua história, né? E agradecer mais uma vez essa participação aqui comigo e falar um pouquinho quem é a Andrea, né? Oi, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder ajudar com esse canal. Bom, começando, quem é a Andrea? A Andrea é uma mulher com um coração muito grande e um gênio muito forte, muito determinada, uma determinação indiscutível, muito curiosa, sempre em busca do melhor, da melhor vida, do bem-estar. Sempre em busca do que eu quero, nunca fico acomodada. Eu tenho muito medo, mas eu vou com medo mesmo e finge que não tenho medo e vou. Então, isso me ajudou sempre muito profissionalmente e pessoalmente também, né? No pessoal, né? E no profissional. Legal, André. Hoje, qual que é a sua formação profissional? Minha formação profissional hoje eu sou especialista de logística no TK Maxx aqui na Austrália. Eu acho que muita gente no Brasil, ou praticamente ninguém no Brasil, deve conhecer o TK Maxx. O TK Maxx é uma empresa americana de de loja de departamento. Ela é gigante no mundo. Nos Estados Unidos ela tem mais de 4.000 lojas. Na Europa ela tem 2.000 lojas. E aqui na Austrália ela está com quase 80 lojas. Um estilo É, de lojas americanas mesmo? As lojas americanas que tem aqui no Brasil? É aquelas, não, é aquelas lojas de departamentos, eu não sei qual que tipo de loja americana que tem, mas imagina tipo uma Renner, Ah, que sim. tem de tudo, tem de tudo. Tem desde roupa, de cosmético, tem muita, mas é tudo assim de marcas, assim. Eles falam o nome desse tipo de loja não é outlet, porque outlet é quando você tem shopping center. Eles chamam de off-price, que são todas as marcas, todos os tipos de marcas grandes, mas os preços são muito baratos. E é roupa, sapato, bolsa, cosmético, produto de casa, acessórios, bijuteria, né? Tem de Meu tudo. Deus. É gigante com preço. E eles fazem negociações mundiais. Quando os compradores eles compram, eles não fazem uma negociação só aqui para a Austrália. Eles fazem negociação, eles vão comprar da Michael Kors. Eles fazem negociação para comprar 50 mil peças, para mandar 30 mil peças para os Estados Unidos, 20 mil peças para eu fiz a conta errada, né? 20 mil para os Estados Unidos, 10 mil peças para os 15 mil para a Europa e 5 mil para a Austrália. Eles fazem uma negociação mundial só para comprar para todo mundo, sabe? Para o mundo inteiro. Sim. E aí eles pagam barato, muito mais barato. Legal. E como que você foi parar na Austrália, né? Viveu uma vida toda aqui no Brasil e como que surgiu isso de ir para a Austrália, né? Antes de tu falar Ah. da tua carreira em si, né? De onde veio essa decisão de ir embora? Austrália. Desde nova, desde quando eu era criança, eu sentia que o meu lugar não era no Brasil. Não me pergunte por quê, mas eu nunca quis ficar no Brasil. E toda vez que eu ouvia a história de alguém falando que foi embora do Brasil, geralmente os Estados Unidos, né? A gente sempre escuta os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da Europa. E eu sempre falava, e eu também quero. Eu sempre tive isso dentro de mim. Só que eu nunca tive coragem, oportunidade, é tudo muito difícil, né? No Brasil.
E aí, uma amiga minha, ela já tinha morado aqui e ela falava: vai para a Austrália, vai para a Austrália. A Austrália tem um clima bom, é parecido com o Brasil, tem uma cultura boa. Eu falei: nem sei onde é a Austrália no mapa, deixa eu ver onde é a Austrália no mapa. E Longe aí pra ela, caramba. é, é muito longe. Eu não tinha ideia que era tão longe. E aí, porque eu queria realmente aprender a falar inglês. Meu objetivo inicial era aprender a falar inglês, trabalhar numa empresa no Brasil que eu tivesse a oportunidade de ser expatriada. No Sim. Brasil eu não conseguia aprender a falar inglês de jeito nenhum. Eu tenho muita dificuldade com língua, então era muito difícil para mim aprender a falar inglês no Brasil. Então eu falei, vou ter que ir para fora para aprender a falar inglês, eu volto ao Brasil, vou trabalhar numa empresa que eu possa ser expatriada. Era esse meu projeto inicial. E aí eu queria ir para meu primeiro país que eu queria ir era para a Europa, em Malta. Só que aí essa minha amiga me convenceu, vai para a Austrália é muito melhor. Aí eu vim para cá só para aprender a falar inglês. Não voltei. Fiquei. Legal. E assim, né? Como que começou a sua carreira aqui no Brasil, né? Como que você chegou na logística? Como foi lá nos primórdios dos primeiros trabalhos? Como que surgiu a logística na sua vida? Como que foi esse A logística degrau? na minha vida surgiu, digamos que o primeiro contato com a logística foi em 2002, que eu fui trabalhar na antiga Vaspex. Não sei se já ouviu falar na Vaspex. Não sei se é Tem dessa época aí. relação com a VASP? Com a Vasp, isso, É, era eu transporte de carga. trabalhei na extinta também Varig Log. Exatamente, depois eu virei Varig-Log. É, E que era eu uma fui franquia motorista courier da da Varig Log Varig-Log. quando eu estudava logística em Varginha. Eu tive uma Ah, experiência aí como motorista courier da Varig Log. Depois virou, Varig-Log. acho que Jadlog ou Golog, alguma coisa do tipo. Golog, eu acho que foi Golog. Quando virou Golog, eu já não estava mais lá. Mas era uma franquia, né? Era uma franquia da Vaspex. Foi o meu primeiro, assim. Aí, depois de uns 2 anos, foi vendido. Acho que a Vasp faliu, foi vendido e virou a Varig-Log. Sim. Fiquei lá, mas eu fazia, era uma franquiazinha, né? Então, foi meu primeiro contato com Isso logística eram porque agências, né? Eram é uma agências de agência de negócio. carga. Era legal, até interrompendo a tua linha Não, de tem problema. raciocínio, era legal porque assim, a gente falava transporte aéreo, né? Mas era tudo coletado de caminhão, aquele monte de carrinho de cada unidade buscando, fazendo as coletas. E aí tinha uma linha fixa de caminhão que vinha passando por todas as cidades e tinha um horário para chegar ou em São Paulo, ou em BH, ou em qualquer aeroporto, né? Mas de aéreo Era mesmo bem, não tinha cobrava, nada. cobrava Le- taxa de aéreo e Sim, mandava no exato, caminhão. exato. Nossa, como faziam isso? Muito, muito. Legal. Só E mandava aí, de avião, mas acho que lá para o norte, nordeste, bem é longe que na mesmo. verdade o lance da conexão era chegar até os aeroportos, né? E do aeroporto mandava ir para fora, para outros lugares. Exatamente, era isso. E aí eu fiquei lá até 2006. Aí em 2006 eu falei, tá na hora de mudar, né? Fiquei 4 anos lá. E aí eu consegui emprego na Perdigão. Aí eu fui trabalhar na Perdigão em 2006. Eu era a assistente de logística quando eu comecei a trabalhar lá. Eu achava que eu trabalhava já na logística antes, né? Então, tô indo para logística. Só mudou de ramo. Aí foi bem diferente. Aí que eu aprendi um pouco mais de logística. Eu cheguei lá, comecei a trabalhar fazendo pagamento de frete para transportador. E naquela época, a Perdigão estava implementando o sistema de pagamento de frete para via SAP, do sistema SAP. Era tudo muito novo. E a menina que me treinou, ela estava indo embora do Brasil também. Aí ela me treinou por uma semana, mas era tudo novo, ninguém sabia direito como é que fazia, porque estava fazendo implementação. Tinha uma pessoa, um suporte, acho que era em Itajaí, e era isso. Tinha sido feito um treinamento e ela pegou, me passou, e é assim que faz. E foi embora. Normal dentro da logística, né? Normal, minha Chega vida alguém inteira. alguém que sabia do dia para noite desaparece e todo mundo tem que Desaparece, ó, e recomeçar tem do zero. E tem esse telefone de contato aqui, ó. Você liga para ele. Nossa, gente, eu ligava tanto para esse rapaz, eu ligava tanto para ele. E eu fazia muita coisa errada. E era muito transportador, porque os transportadores eram tudo terceirizado, né?
Sim. E então eu tinha que pagar todos os transportadores. Aí os transportadores me ligavam, você pagou errado, que não sei o quê. E aí eu comecei por causa da minha super curiosidade, eu comecei a aprender muito sobre o sistema. Eu comecei a entender como é que funcionava aquele sistema, que parte que eu tinha feito errado, que parte que eu tinha aplicado, que não sei o quê. E quando fui ver depois de, sei lá, alguns meses, eu virei referência na empresa. Todo mundo me ligava de todo lugar da Perdigão, todas as filiais ligavam. André, como é que eu faço isso? André, como é que eu faço aquilo? É porque o sistema era novo, também tinha essa oportunidade, né? Você vai desbravando aquilo que é novo e de fato vai se tornando um key user, né? Eu virei um key user sem eu nem perceber. Quando eu fui ver, eu já estava nos e-mails internos falando, ó, se qualquer dúvida, o suporte que usa é a Andrea. Eu falei, gente, eu fui promovida, nem me falaram. Foi bem assim. Aí eu acho que foi em 2000, um ano depois, o Helder, que você já entrevistou, ele veio trabalhar com a gente lá, que quando eu fui contratada era uma supervisora e ela saiu, e aí entrou o Helder. E com o Helder eu comecei a aprender muita coisa. Ele trouxe muita experiência da Sadia, né? Porque a Sadia era muito KPIs, muito controles Sim, que não existia na Perdigão naquela época. Na Perdigão estava engateando ainda. E com o Helder a gente começou a participar de muito projeto, assim, fazendo KPIs, incentivo de transportador. E aí ele me desenvolveu muito, assim, sabe? Eu aprendi muito, absurdamente muito com ele. Em 2009 ele ficou afastado por um ano. E quando ele ficou afastado por um ano, eu acabei assumindo assim, pegando as responsabilidades dele ali no departamento de transporte. Então, eu acabei cuidando todo o transporte era o CD de Campinas, esqueci de falar. No CD de Campinas, porque nessa época eu morava em Campinas. Então, aí eu acabei cuidando, por um ano, cuidando de todo o departamento de transporte ali. Eu recebi uma promoção que as escalas da Perdigão eram totalmente diferentes de cargos, era assistente de logística, técnico de logística um, técnico de logística 2, e eu fui para técnico de logística um e cuidando de todo o transporte ali. Eu achei que eu ia enlouquecer naquele momento, assim, foi muita coisa, muita rapaz, coisa. E eu não tinha muita experiência, e aí o Helder me ajudava, assim, muito por telefone, ele me ligava, ele me dava dica do que eu tinha que fazer. E esse ano foi bastante, foi de muito, muito, muito aprendizado. Quando o Helder voltou em 2009, eu teve outro gerente, que você também vai entrevistar, que eu já vi, Jorimar Basso. o Basto Eu não trabalhou com o sei, Basto também. não sei se você já entrevistou ele ou ainda não. Ainda não, ele Ah, tá na agenda, mas acho que ele tava de férias, pediu, acho que agora em agosto a gente deve bater um papo. Tá. Ele é outro, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu tive, assim, líderes maravilhosos, assim, Basso, Helder, eles foram ótimos. E aí o Basso pegou, e falou, quando o Helder voltou, e aí eu já tinha cumprido toda a minha trajetória dentro do CD de Campinas ali, o Basso falou, vou trazer você para trabalhar em São Paulo aqui comigo. Falei, ótimo. Só que nessa época foi a época que a Perdigão comprou a Sadia. Aí ocorreu a Todo mundo junção. acha que a Sadia comprou a Perdigão, mas é É o mentira. A contrário. Perdigão comprou a Sadia. A Perdigão comprou a Sadia e teve uma reestruturação na empresa inteira. E acho que quase todos os departamentos, a diretoria da Perdigão predominou. Só na logística que não. Quem predominou foi Foi essa dia. a É, gestão da Sadia. até porque a referência de escola é Sadia, né? Quando se fala de Sadia. logística, a referência é Sadia. Isso é bem comum de se ouvir no mercado. Sim, porque a Sadia era muito boa de KPIs, de planos de estratégicos e tudo mais, né? Então, e aí era para ter ido para trabalhar em São Paulo no corporativo com o Júnior Marbasso, só que aí ele saiu da empresa. Aí quando ele saiu da empresa, eu não sei se você conhece o Loriano Rigo, É, eu que também já ouvi falar do nome dele várias vezes, até o Nivaldo, que é um dos entrevistados, falou sobre isso também, mas eu não o é, conheço, nunca tive contato. seria uma pessoa legal também para você entrevistar. Também foi outro gestor incrível que eu tive. Aí o Loriano Rigo falou: não, você vem para São Paulo, você vai trabalhar comigo.
E eu sou nascida em São Paulo. Sou nascida e criada em São Paulo. Quando eu tinha 20 anos, eu fui morar em Campinas, e por isso que eu estava em Campinas, mas eu sempre quis voltar para São Paulo. E aí o Loriano falou: não, vem para cá que você vai trabalhar comigo então. Aí eu fui trabalhar em São Paulo como analista de logística lá. Só que passou, sei lá, acho que uns 2 meses que eu estava em São Paulo. O Jorimar Basso me ligou, falou: eu tenho uma oportunidade ótima para você aqui na Seara, que ele foi para trabalhar na Seara, né? O Basso. Sim. Ele tem uma oportunidade ótima para você aqui na Seara. Eu preciso de alguém para trabalhar comigo. Eu tenho um projeto ótimo aqui, tem muita coisa que a gente precisa implementar e eu quero você aqui comigo. Aí eu fui para a Seara, depois de 4 anos e meio que eu estava na Perdigão. Aí eu fui para a Seara. Nessa época, o dono da Seara era a Marfrig, que foi nessa época que eu conheci o Diego, que você entrevistou. Todo mundo junto. Eu Todo conheci todo mundo. mundo da logística. E é um barato porque a logística, ela é uma mistura muito louca, né? Quando você... Sim. Sabe uma coisa que aconteceu nessa época? Quando eu fui trabalhar com o Baço, quando o Baço me ligou, na mesma época, como a Seara estava com a junção com a Perdigão, na mesma época o Altemir me entrevistou, o Altemir queria que eu fosse trabalhar com ele, quando eu estava ainda na Perdigão. O Altemir falou, eu quero que você venha comigo, e aí o Basto me ligou, daí como eu já tinha mais afinidade com o Basto, já trabalhava muito tempo com ele, eu falei, não, eu vou sair daqui, porque tá uma bagunça esse lugar, tá muita função aqui, porque tava muita junção. E não fui trabalhar com o Altemir, fui trabalhar com o Basto, fui para Seara. No futuro trabalhou com os dois, né? Aham, foi muito engraçado, foi assim. Aproveitar aqui e dar um recadinho ao seu Altemir. Entra no calendário aí e agenda o nosso bate-papo. Ele não tá, ele Ele não tá na sua tá, ele agenda. só não, ele tá, eu digo que Ah, bom. ele só não entrou no calendário ainda para agendar o bate-papo. Mas ele tá na lista lá Não, já também. essa aí vai ser ótima também. Não, não. Mas que legal, tu Ah, passou com a galera aí não, conhecida, eu né? fui com todos, por isso que eu falo, se eu tivesse que voltar agora, eu ia ter que procurar um emprego com um deles, né? Por exemplo, Exato. com algum deles eu iria trabalhar, né? Aí fiquei lá, daí eu fui para a Seara como analista de logística sênior. E na Seara, naquela época que eu fui, a Seara era outra empresa que não tinha nenhuma gestão. Então Tava foi um projeto bem começando, né? legal. Eles estavam começando, então era assim, eles trabalhavam muito por sentimento. Então eles não tinham, se perguntasse assim, quanto que você carregou ontem? Eles não sabiam. Era o Mas sabe, a feeling. gente carregou um monte, a gente trabalhou bastante, mas quanto? É. Sabe assim? E aí o Baço, não, a gente vai implementar isso, isso, isso. A gente trabalhava até tarde fazendo todos os KPIs e para entender como é que passava para eles preencherem, porque era manual, não tinha um sistema integrado. Então a gente tinha que passar para todos os CDs, eram CDs no Brasil inteiro. E a gente começou a fazer toda essa logística, essa gestão, e passou uns 6 meses, o Jorimar Basso foi para a JBS. Ele foi receber um convite irrecusável, ele foi para a JBS e eu continuei lá na Seara. E nessa época na Seara, o corporativo da Seara era em Itajaí. Só que eu estava em Sim. São Paulo, em Jandira, né, o CD. E eu estava lá, eu era a única que era do corporativo que estava lá. Foi depois do Baço ali que daí veio o Diego Sarmento, então. Não, o Diego Sarmento estava lá, Ah, ele já tava. ele já É, ele estava tava lá. começando, né, no caso. Acho que ele Não, eu acho que ele já estava para sair, porque tava quando pra na época sair também. ele tá, foi nessa época que ele já estava bastante É que tempo ele lá. tava em Itapevi, né? É, na história dele, ele tava em Mas a Itapevi. gente era o mesmo escritório, Itapevi e Jandira. Jandira Sim, era na divisa ali, assim, sabe? sim. Era tudo. É. Mas era o Legal. mesmo. Só que o Diego, ele trabalhava ali para o CD. Ele fazia gestão do CD. E eu trabalhava com o Baço fazendo a gestão nacional. Entendi. Era essa a diferença. Então, a gente fazia gestão nacional. Quando o Baço saiu, eu me integrei com a equipe de Itajaí. Eu virei parte da equipe de Itajaí, que era o Vitor Berto, o diretor. Eu não sei se você conheceu Não, ou já não ouviu falar conheço. dele. Ele era da Perdigão, ele era o primeiro da Perdigão, da época lá, de quando juntou com a Sadia, foi o primeiro a sair, que aí eu acho que na época quem assumiu deve ter sido. Não era o Fábio Atifon, era outra pessoa.
Eu não me lembro quem era na Perdigão, quem virou o diretor na época. Eu acredito que não era o Fábio, mas eu não tenho certeza. Mas aí o Vitor O foi para Fábio acho que Marseille. veio, o Fábio acho que veio quando foi adquirido pelo grupo JBS, né? Não, não, lá quando era Perdigão e Sadia. Ah, eu digo a Quando juntou, Seara. quando virou a BRF. Não, quando juntou lá, quando eu saí da Ah, tá. Perdigão, peguei a Perdigão. Eu não lembro quem virou o diretor de logística. Eu não me lembro na época quem era, quem acabou Ah, virando o sei. diretor. Achei que Dessa você parte. estava falando da Seara. Não, já estava lá, eu voltei, fui para frente. Eu tenho essa mania. Passou por todas. Eu passei por todas as. Não, e foi engraçado porque nessa época era da Marfrig. Sim, Aí, a Marfrig, o escritório, né? A matriz, era lá em Itajaí. E aí eu ficava indo para Itajaí, eu ficava metade do caminho em Itajaí, metade em São Paulo. E aí a Marfrig tinha uma gestão bem competitiva internamente, sabe? Eles tinham feito aquele CD gigante na Anhanguera. Ele tinha feito aquele CD enorme na Anhanguera, que eles estão terminando, e aquilo ali ia ser uma gestão da Marfrig, a Seara não ia poder fazer a gestão dela dentro. Então, sim. daí tinha, aí eles tinham um processo interno mais diferente. E aí eu estava em Itajaí, trabalhando lá com a equipe de Itajaí, mas eu era de São Paulo ainda, então eu ficava viajando, indo para Itajaí, Sim. que não era ruim, né? Adorava, ficava no É. Balneário Eu fiz Camboriú. esse trajeto bastante vezes. Hoje eu tô aqui do lado de Balneário, tô em Itapema. Ai, que bom, mas é bom. É, E aqui é minha uma mãe mora região em boa. Florianópolis, né? Minha mãe mora em Florianópolis há muitos anos, então quando eu ia para Itajaí, daí eu ia para Florianópolis, ficava lá, então Tô a eu adorava. 70 km de Floripa, É pertinho, muito no meio gostoso, de né? Balneário e Floripa. Aqui é uma Nossa, região boa. Itapema é bom, né? Sim. É gostoso. Então, aí, adivinha quem que a Marfrig contratou? Altamir Tomasi. Aí a Marfrig contratou o Altamir Tomasi, né, para trabalhar no CDI agora na Marfrig. Aí eu tava nesse, vai para Itajaí, fica em São Paulo, vai para Itajaí, fica em São Paulo. E aí o Altemir veio, pegou, e falou: "Vem trabalhar comigo, eu quero que você venha aqui, que agora eu cheguei, vou começar a estruturar e tudo mais". Ele me convidou para fazer parte da equipe dele no CDI Anguera. E aí eu fui. Aí eu fui, comecei, foi nessa época que eu comecei a trabalhar com o Altamir. E aí a gente foi, daí ele estava começando a gestão do zero na Marfrig também, né? E aí a gente foi, fez essa parte do projeto do comecinho do CD Anguera, bem lá. Isso eu acho que foi em 2012, Sim. 2011. Não, é 2012, 2013. No final do ano, desse mesmo ano, a JBS comprou a Seara da Marfrig, E que foi aí aí que foi mais fez o uma Floresta fusão. Com. Aí veio mais uma fusão. Então eu participei de três fusões Que na minha vida. isso. É muita Foi. história isso aí, é muita bagagem. Não, e é muito engraçado porque na época que a gente tinha aquela rivalidade Perdigão e Sadia, incrível, né? Então, Sim. quando juntou, eu fiquei apavorada com o pessoal da Sadia, que eu tinha medo de trabalhar com o pessoal da Sadia aqui, que eu fiz fugir para Seara. Aí, quando eu fui para Seara, quando eu fui ver, eu estava trabalhando com todo mundo da Sadia, com o Altemir, Fábio de Pouco. Que legal. Foi assim, foi muito bom. Aí foi ótimo, porque quando eu voltei para São Paulo, na Anhanguera, eu entrei com o Altemir no transporte, tudo de novo, né? Voltei para o transporte. A gente E estava no já corporativo, conhecia a né? galera, né? Então eu já tinha bastante conhecimento. E como eu já estava há 2 anos na Seara, eu já tinha bastante conhecimento do sistema deles, e eu ajudei na parte ali do transporte, da integração e tudo mais. Aí eu voltei para a área de transporte, ajudando o Altemir todo o transporte, que era o maior, na época era o maior conhecimento dele, assim, ele era muito especializado nisso, no transporte, naquela época. E aí a gente, como eu já tinha bastante conhecimento de sistema, porque eu já estava já há uns 2 anos lá, eu conhecia bem o sistema, já conhecia, entendia como funcionava, já tinha um contato das pessoas, e aí a gente começou a dar suporte, comecei a ajudar ele nessa área ali. Só que ele era, naquela época, só ali do CDE Anhanguera. A gente estava ali só cuidando do CDE Anhanguera, que era o maior projeto da Marfrig. Quando a Marfrig foi vendida para a JBS, e aí o Altemir, ele virou o regional.
gerente regional. Então, e aí ele começou eu acho que era regional de São Paulo, não me lembro exatamente. Então, aumentou mais o projeto dele ali, do CD, e aí tinha o corporativo que era em São Paulo, da JBS, né? Que a gente estava na Sim. Anhanguera, ali na Marginal Tietê. E nisso, o Fábio Artifon me convidou para ir trabalhar com ele para ajudar nesse projeto da integração da JBS com a A Seara, né? Seara. Isso. E aí, por causa desse meu conhecimento com que eu já estava ali já há um tempo. Então, eu comecei a ajudar ele com todo esse projeto da integração, de pegar informação, de consolidação de todos os CDs, de toda a estrutura da empresa e tal. E depois de, não sei de exatamente quantos meses eu fiquei ali com ele ajudando, né, no projeto, aí ele me convidou para ir trabalhar com ele, para trabalhar aí com ele no corporativo, para ser lá o suporte dele, né, no corporativo. E aí eu fui para São Paulo, no corporativo em São Paulo, trabalhar com ele ali. É, isso deve ter sido em 14, 15 ali. 2014, 15, é por aí. É, eu fiquei uns 2, 3 anos trabalhando com o Fábio Fão. Aí era você e o Gerola, né? O Gerola Jarola. também, eu vou bater um papo com ele. A gente até tinha marcado, mas ele teve. Nem eu nem ele conseguimos cumprir a agenda, também vem pela frente aí. Mas eu lembro que É, quando eu conheci você, era você e o Gerola ali, eu, os braços Jarola. direitos do Do Artifon Fábio também, né? Fão. Ali foi uma escola incrível, assim, pra gente, assim, para mim foi, eu aprendi muito, Você não assim. imagina para mim. Tinha acabado de chegar em São Paulo, né? O primeiro trabalho, eu era até então transportador, operador logístico, chego em São Paulo com a missão num embarcador, plantação de pel no Brasil inteiro, viajando, aquela loucura, foi muito bacana. Isso foi muito legal. Esse era um projeto que eu sempre quis participar, assim, eu achava o máximo, assim. Eu participei por pouco tempo, aí o Sim. Fábio apareceu outra bomba para ele resolver dele, André, volta para mim. Eu acho que você, quando eu tava lá no Pelton, entrou um período e de fato saiu. É porque No mudava, Rio, era bem dinâmico o time, é, né? Eu acho que, o do se eu não me Rio. engano, na época eu entrei no Rio para substituir, tava saindo você, saindo o Alexandre, daí entrou o Marcos, mudou totalmente o time. É, Depois eu fiquei veio. no Rio de Duque de Caxias, eu fiquei acho que uns 2 meses. Aí depois eu saí, acho que foi quando você entrou, então. Sim, sim. Mas É. legal. E aí, nesse período ali da JBS, tu ficou até quando? Até 2017. E aí, 17 foi quando tu foi embora para a Austrália. Quando eu fui embora, eu falei, Fábio, eu preciso sair para ir embora. Aí o Fábio, você vai para o concorrente. Eu falei, não vou para o concorrente, eu vou embora do país. Ele, você vai, se você for para o concorrente, eu falei, não vou para o concorrente. Isso é muito engraçado, né? Porque navegando aí por esses embarcadores, você tem gente que passou, que trilhou todas essas empresas, e aí existe esse sentimento, né? É uma brincadeira o sentimento, mas é uma maneira de se expressar do pessoal, de tratar o outro como falecido ou como concorrente, mas no final todos vieram de todos, todos circulam Todos, entre né? todos, né? A relação eu comento com o pessoal, né, que o network que você tem é global, é de todos, e em algum momento um se cruzou na vida do E outro, você, seja no concorrente ou na fusão, né? E por fim ali depois tu trabalhou de novo bem próximo do Baço, né? Porque ele estava ali na na Friboi, JBS, no quando, quando, mesmo, no quando mesmo foi para a prédio. JBS, eu não aguentei. Eu falei, basta, a gente está junto de novo. Que legal. Eu não tinha, olha, para mim está sendo muito legal ouvir tudo isso de todo mundo, porque de fato você não conhece a história. Eu jamais imaginava que você tinha passado por todos esses, porque a gente, quando chega e mal se conhece, só tem ali aquela relação do dia a dia no trabalho, você não tem a mínima noção da bagagem do outro. Eu, de fato, fico muito surpreso ali quando fala, eu trabalhei com o Helder, trabalhei com o Sarmento, com o Altemir, com o Basso, né? Não tinha a mínima ideia. Isso é muito Tá vendo? bacana. E né, você teve toda essa bagagem, toda essa transição de empresas. Eu participei dessa fusão quando
era operador, né? Então eu fiz parte ali do processo de transportar Perdigão e Sadia no mesmo carro, fazendo a junção, porque na época você tinha às vezes um caminhão entregando Perdigão e outro caminhão entregando Sadia no mesmo cliente, depois fazer essa junção. E aí vem o Lácteos junto, né? O Batavo ali na época, o LG, Cotoxê, você tinha quatro marcas com produtos distintos, cada um com um tipo de situação diferente para cuidar. E para mim ali na ponta foi difícil, né? Eu imagino o quanto de experiência bacana você tem em relação aos projetos que você participou ao longo dessa jornada, né? Você consegue elencar aí uns dois, três projetos que você acha que foi bacana e contribuiu aí para o teu amadurecimento profissional? Um projeto, primeiro foi junto na Seara, quando entrei com o Baço, de desenvolver todos os indicadores, entender todo o processo, porque foi bom para entender como funcionava o processo logístico, como eles carregavam, descarregavam, porque eu tive que aprender sobre isso. E então esse foi um projeto ótimo, para mim foi a primeira base assim de conhecimento. O outro foi o PEL, com certeza. O PEL foi ótimo para mim, porque eu sempre quis participar de um projeto desse de implementação, que eles tiveram alguns na Perdigão e eu não tinha participado, e eu poder ter participado do PEL. Foi por um período de uns 2, 3 meses, mas foi ótimo também. Foi Aprende incrível. muito, né? Aprendi muito, muito, sabe? Foi ótimo. Teve um projeto muito bom que eu participei com o Baço, que era do estoques em terceiro, com Baço, desculpa, com o Fábio. Era os estoques em terceiros. Aquele projeto foi ótimo, aquele ali foi o resultado foi muito bom, porque a gente tinha muita coisa estocada em terceiro, né, em armazém de terceiros, e a gente tinha que fazer a gestão diária deles para fazerem eles tirarem do terceiro e trazer para cá, mas conforme a demanda de vendas. Então, eu tinha que pregar o projeto de vendas, né? A demanda de vendas, eles vão vender esses produtos, tinha que ver que produto que estava em que estoque de terceiro e passar para os CDs. E aí, todos os dias, a gente tinha uma reunião com os CDs e eles falando: olha, a gente descarregou, a gente mandou esse para o cliente. E a gente tinha que fazer a gestão da data correta, da data do shelf life. É shelf life, fala, né? Half-Life. Hum. Tem algumas palavrinhas que a gente vai esquecendo ao longo da vida. Sei. É que, na verdade, quando sai da tua rotina, esquece. Tem muita coisa que fica para trás, de fato. Não, e shelf life é uma palavra muito utilizada aqui, mas aí eu já não Sim. lembro se a gente usava no Brasil. Sei, sei. É que você já tá misturando o inglês, o português com Então, o nossa. portunhol, com o abrasileirado. E quando eu começo a falar da minha carreira aqui, é pior ainda, porque eu aprendi aqui, então. Sim, Então, assim, eu acho que esse dos CDs de terceiro, assim, foi incrível para mim, assim, foi muito bom, foi muito conhecimento, foi muita gestão, e a gestão de informação, e logística é principalmente gestão de informação e gestão de problemas, né? E gestão de sim. garra. Ô André, tu pegou um período, né? Essas transições e tu começou, tu disse ali, né? Tinha muito trabalho manual. E você que trabalha aí imagino que até hoje você trabalha nessa parte de consolidação de dados, né? Sempre trabalhou ali como braço direito para os tomadores de decisões. Como que foi para você essa evolução né, de atividades manuais, implementações de sistemas, até ter as informações na mão hoje de uma maneira mais fácil, né? Como que foi essa caminhada? Como que você vê hoje o cenário tendo que buscar um Olha, dado comparando aos perrengues que você passava lá atrás? não, era bem difícil, porque a gente acabava, nessas consolidações de informação, a gente acaba recebendo três, quatro diferentes informação diferente. E aí, como é que você confia? Que informação está correta? Às vezes, dentro do próprio sistema, você pegava dois relatórios e tinha duas informações diferentes. É muito difícil, é desafiador. E você tem que confrontar e pegar informação, fazer gestão. Acaba investindo muito tempo, né? Até ter certeza da informação correta que você tem.
Mas eu vou te falar que hoje aqui não é muito diferente. É, Temos não, muitas coisas manuais também. tudo tem muita coisa em comum, então. É, Muita coisa. isso é uma outra pergunta que me desperta a curiosidade, né? Porque quando a gente fala da logística tradicional e a gente usa o Brasil como uma cultura, surge muita dúvida de como é fora, né? Quais são as principais diferenças que você vê da cultura da logística na Austrália em relação ao que você vivia no Brasil? O que que tem de bom aí, e o que tem de ruim em relação ao que você viveu? Porque bagagem aqui não tem nem como medir a expertise que você adquiriu passando por todas essas empresas e trabalhando com tanto profissional bom. Quando tu chega na Austrália, que é um outro, né, podemos dizer aí que é um outro planeta quase, né? É. Até pela distância. Mas como que é a logística, a infraestrutura, a atenção que o povo dá para esse ramo? Eu vou te falar que a logística no Brasil é muito mais avançada do que aqui. É muito mais controlada e muito mais detalhada. Mas assim, aqui eles são muito assim, tá bom, tá ótimo desse jeito. Não se estressam, não tem É carecas muito trabalhando na assim. logística. Porque a gente, assim, o brasileiro, e eu acho que não é só brasileiro, eu descobri que é o latino, porque eu tive uma gerente aqui que ela é da Colômbia, e ela é muito assim, meu perfil. Então a gente, né, assim, vamos fazer direito, vamos fazer perfeito, vamos fazer dar Acelerado. certo, vamos fazer resolver, não sei o quê. E eles assim, ó, se entregou, tá bom. Tá entregue, tá entregue em full, tá ótimo, sabe? Assim, não tem muito controle, assim, quantos por cento do que a gente tinha que ter entregado, a gente entregou? Não existe muito KPI, não existe muito, que nem a gente se preocupa tanto fazer os planos de ação, PDCA, não sei o quê. No TKMX, eu vou te falar que eles têm, das três empresas que eu trabalhei aqui na Austrália, mesmo que uma delas era brasileira, o TKMX é o que tem mais o perfil, assim, sabe? Assim, não sei se é porque é americana, eu não sei se nos Estados Unidos eles fazem assim também, mas aqui eles têm mais controle, eles têm mais gestão de processos. As outras empresas não têm processo, vai fazendo, entendeu? E é muito do perfil daqui. E o que eles dizem, assim, que eu escuto muito, assim, é porque aqui a mão de obra é muito cara. A mão A de mão obra de de todo obra, mundo cara. é muito cara. Aqui estão os maiores salários do mundo, eu acho, é um dos maiores. Então, eles não podem contratar uma pessoa só para ficar fazendo KPI, eles não podem contratar uma pessoa. Tem Porque que custa aproveitar muito ao caro. máximo O que da tem, utilização. e eles valorizam muito assim, a qualidade de vida. Então, eu trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde. É o meu Das horário nove às de cinco. trabalho. Das 9 às 5, e tem uma hora de almoço. Então, e é o horário que Leva eu faço. trabalho para casa, telefone Não, toca fora da telefone rotina. não toca. Eu tenho telefone corporativo que nunca tocou num final de semana, que nunca tocou depois do horário. O, Quando eu o- estou de folga, eu estou de folga, entendeu? E Quando você fala dos detalhes, né? Pô, a logística no Brasil mais detalhada. Você atribui isso ao fato da gente ter muito mais problemas, ou aí não tem e aí não tem tanto problema quanto aqui, a questão de roubo, as estradas ruins, a malha, né, sem suporte. sem dúvida. O que que você acha que faz com que eles sejam mais leves nessa pegada do processo? Sem dúvida, essa questão de roubo, de controle de risco, é que não tem. Não tem. Né? Se o estoque está errado, é porque alguém colocou no lugar errado. Ou alguém não retornou alguma coisa que tinha que ser retornada. Assim, é muito difícil estar o estoque tá errado porque alguém roubou. Eu nunca ouvi. Entendeu? Aqui no TK Maxx eu nunca nem fui no armazém ainda, então eu não sei como é que é o controle de risco lá. Mas a gente não escuta falando sobre isso. Então, roubo é uma coisa a menos que eles não têm que se preocupar. E o volume também é incrivelmente menor. O volume não dá para comparar.
entendeu? Essas empresas que eu trabalhei, mesmo o TK sendo a maior delas, ela é uma empresa gigante, mas ela tem 70 lojas na Austrália. A gente tem um centro de distribuição para a Austrália inteira. Um centro para toda a E Austrália. É que um a centro. Austrália mesmo tem uma população não é muito grande, né? Você tem muito deserto aí, né? A São cidades. população da Austrália é a mesma de São Paulo. São Paulo tem 24 É, milhões de habitantes, é a e população aí inteira da Austrália. a divisão disso aí tá é muito grande, né? Tem Tem muita muito gente deserto. aqui, tem muita gente aqui em Sydney, e tem muita gente em Melbourne, muita gente no norte ali que eles falam Tenho um casal de amigos que mora em Brisbane. tem mais um punhadinho ali em Brisbane. É isso. Então, Legal. o volume é muito mais baixo, então é muito mais fácil de fazer a gestão. Não tem como comparar. Então, por ser muito mais fácil, não exige tanto assim. E no que eu faço agora no Tickmax, que é totalmente diferente do que eu fazia no Brasil, a gente tem estoque no mundo inteiro e não tem tanto controle assim do estoque. Mas eles acreditam que tá lá, Você acredita? Você trabalha baseado no, na, o que na... eles falaram. E Que eles não loucura. fazem, como é que eu falo a palavra? Inventário? É macromanagement. Eles não fazem concentração. Como é que seria isso? Não faz assim, concentrado, assim, sabe? Eu vou fazer gestão, você, porque é tudo terceirizado, né? Então, Sim, assim, eu não vou fazer o que você, não vou te falar o que você tem que fazer no seu terceirizado. Eu só quero que você pegue minha carga e mande para cá. É isso. Como é que você vai fazer? É problema entendi. seu. E você, você está há quanto tempo na Austrália? Tá fazendo 6 anos esse mês. 6 anos e passou por outras empresas aí. Aí tem JBS também, né? Você chegou a trabalhar na Tem. JBS aí? Tem, mas eles não me quiseram. Quando você foi, não conseguiu uma Não, não transferência? consegui. Porque quando eu vim para a Austrália, eu vim com para estudar inglês. Então, eu não Sim. sabia falar inglês. Eu cheguei aqui, meu inglês era completamente zero. Zero. Eu fui no Starbucks, fui comprar um croissant de presunto e queijo e um cappuccino, veio tudo errado. Mas hoje você já domina. Hoje eu domino. Domino. Mas Trabalha tempo integral em inglês. isso, tempo integral em inglês, não tem nenhum brasileiro comigo, então eu tenho que falar inglês o tempo todo, não tenho opção, tenho que resolver todos os Legal. meus. E É, você acha que hoje, né, dominando, você acha que foi fácil ou foi difícil? foi muito difícil. É. Foi muito, muito difícil. Teve vontade de voltar embora em algum momento ou falou, não, vou enfrentar e vou Não ficar? tive. Não tive, assim. Vou te falar, nos meus primeiros 6 meses, eu peguei e falei, não vou ficar aqui, com certeza. Mas eu também não vou sair daqui perdedora. Porque, assim, eu achava que eu já tinha ido para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, como tem muita gente que fala espanhol, e eu tinha ido para os Estados Unidos, assim, Miami, que tem Sim. brasileiro, tem muita gente que fala espanhol. Então, eu me virei muito bem lá. Então, eu falei, na Austrália vai ser fácil. E Aí na tem Austrália muito menos brasileiros. tem muito brasileiro, tem muito. Tem muito? Não tem. Não importa onde você vai encontrar um brasileiro aqui. É impressionante. Só que a partir num lugar que você vai, que não tem um brasileiro, se você vai pedir um almoço, é tudo diferente. O menu é tudo diferente. Se você vai comprar alguma coisa, se você vai. A primeira vez que eu cheguei aqui, o meu dinheiro estava no banco e eu fui sacar o dinheiro no caixa eletrônico, eu comecei a chorar. Eu não consegui entender como é que sacar o dinheiro. Meu Deus. A Mas saída. é com esse Os perrengue que tu aprendeu a se virar, né? foi nesse perrengue. E aí no começo a gente acaba ficando misturado com os brasileiros, que os brasileiros acabam ajudando. Mas aí não ajuda com o inglês também, né? Sim, E foi nessa época que eu tentei trabalhar na JBS, só que eu não conseguia falar inglês, eu tinha um visto de estudante e a JBS tinha político que não podia contratar uma política de visto de estudante, porque o estudante ele só pode trabalhar meio período, só 20 horas sim. por semana. Então, e aí eu não consegui. E aí, quando eu estava no processo de mudar meu visto, aí foi quando eu comecei a procurar emprego de verdade, assim, quando eu já tinha 2 anos aqui, meu inglês estava um pouco melhor, mas não estava, assim, eu não estava fluente. Foi em 2019. E eu não era fluente, eu fiquei 2 anos fora da logística, fora de trabalhar, e eu falei, tá na hora de voltar e enfrentar. E aí eu comecei a procurar, aí eu consegui na Tramontina.
Trabalhando na Tramontina aí na Austrália. Trabalhei na Tramontina. E eu nem sabia que a Tramontina era uma empresa brasileira. Descobriu que era uma empresa Eu brasileira na Austrália. descobri na Austrália. Eu vi assim um anúncio assim, empresa brasileira, eu falei, se uma empresa brasileira vai me querer, né? Porque aqui assim, quando você vai procurar emprego em empresa, que aqui é muito fácil você ganhar dinheiro. É muito fácil. Qualquer um assim, né? Qualquer um que queira trabalhar com qualquer coisa, consegue ganhar dinheiro aqui. E Isso eu que eu, isso é uma dúvida também que eu tenho, né? Eu sempre tive até um dos convidados aqui para bater um papo é o Tiago Queiroz, não sei se você se lembra dele, era de Fortaleza, lá na Seara. Ele está em Portugal, né? eu acho que E não. ele está como gerente regional ou nacional, alguma coisa ali de uma distribuidora de cervejas da Heineken, alguma coisa assim. E sempre eu sempre tive uma visão de que, né, quando você pega as pessoas que mudam de país, principalmente o cara que vai para os Estados Unidos, o cara que vai para a Inglaterra ali, que são os dois mais comuns, o cara sai daqui, às vezes, médico, advogado, outras profissões, ele vai lá e vai trabalhar um serviço braçal. Eu sempre tive isso em mente, né? Eu nunca fui um cara bitolado em querer sair do país, mas quando eu tive curiosidade, a minha curiosidade era pela Austrália, baseado nesse casal de amigo meu que moram em Brisbane. Mas eu sempre tive essa convicção de que, para quem é da área de logística, é, como logística tecnicamente é só conhecimento e é meio que uma linguagem mundial, né? É universal. Eu imaginava que quem é da área sempre teria uma condição melhor de trabalho, né? Aí óbvio que você vai tem toda a questão de legalização e tal, isso é uma burocracia, mas eu sempre imaginei que me daria bem indo para fora, porque eu trabalharia na área, não teria que ser aquela loucura de ir para obra, para não sei o quê. É, e aí você falando isso agora, né? E pegando as referências daquilo que conversei com o Thiago, você acha que aí estando aí foi, o motivo de escolher a Austrália foi pensando nisso em algum momento, ou você se surpreendeu com essa facilidade de, né, não ter que partir para tecnicamente o trabalho braçal? Não foi por isso, porque o meu projeto era realmente vir para cá só aprender a falar inglês. E quando eu vim, eu sempre assim, foi uma lição de vida assim para mim, porque eu achava que a felicidade estava no lugar onde que eu estava e o que eu estava fazendo. E eu estava muito já estafada porque no Brasil a gente trabalha muito, né? A Sim, gente trabalha até à noite, né? Então eu falava assim, eu vou para a Austrália, eu vou mudar de vida e eu nunca mais vou trabalhar com logística. Essa foi a minha primeira coisa. E eu descobri que é uma coisa que eu gosto, mas de uma sim, forma diferente, porque eu não entendia que você podia trabalhar com logística e ter vida, por exemplo, né? E não foi fácil. Não foi fácil. Assim, eu realmente tentei outras profissões, eu tentei fazer coisa diferente, tentei aprender outra coisa. Eu fiz muito trabalho braçal, fiz por 2 anos trabalho braçal. Trabalhei como garçonete, eu trabalhei como entregando comida do Uber, sabe? Uber Delivery, fiz de motinho, assim, com uma scooterzinha. que legal. Era muito. Isso aí eu gostava bastante. Ser garçonete eu não gostava. Eu fiz um outro que eles chamam aqui Traffic Controller, que é ficar na rua cuidando com aqueles pirulitos, sabe? Sim, Para, vai. Fiz muito aquilo. E era legal porque se eu consegui numa uma empresa que ela fazia eventos e fazia filmagens. Então teve muito filme que eu participei, sabe? Aquele do Pedro Coelho, eu estava lá naquele filme, eu estava cuidando do pessoal. Vai, fica. que legal. Eu É fiz muito. diferente. É muita, eu fiz de tudo, porque eu não sabia falar inglês, eu estava aprendendo a falar inglês, eu não sentia segurança nenhuma de chegar numa empresa e fazer uma entrevista. Mas ao mesmo tempo que eu não sentia, eu falava, eu vou ter que enfrentar.
Depois eu percebi que realmente era uma coisa que eu gostava e eu estudei bastante. Eu fiquei 9 meses estudando inglês das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, por 9 meses. Então, assim, era o meu objetivo inicial, era aprender, eu precisava aprender a falar inglês, porque ao mesmo tempo que era divertido ter essas profissões, não era uma coisa que dava para fazer para sempre, né? Exato. Não tinha como. Aí aí eu peguei uma consultoria porque não é só pegar o seu currículo no Brasil e traduzir para inglês. Porque eu tentei, ninguém te chama para uma entrevista nem nada, porque o O estilo do modelo é currículo diferente. porque o que eles querem no currículo, eles querem que você mostre os seus resultados. O que você fez, que É resultado um que você teve. portfólio, na verdade, não é necessariamente um currículo, né? Isso, É é mata assim, a ó. cobra e mostra o pau. Que nem o projeto que a gente colocou, que eu tinha que colocar isso no meu currículo, que eu tive com o Helder na época que a gente começou, quando ele entrou na Perdigão, a gente tinha um retorno de mercadoria que era 9% e a gente conseguiu baixar para 3%. Eu lembro que isso aí foi uma marca incrível, na Sadia era 1. Aí na Perdigão a gente conseguiu baixar para 4, para 3. E isso aí eu tinha que colocar no meu currículo essas coisas É, assim, você quais tinha foram os que retornos. contar uma história dando embasamento para aquele resultado, como você atingiu os passo a passo, né? Meio que quase um TCC ali que tu tem que É botar. quase um TCC de todas as empresas, quais foram os projetos que eu participei, quais foram os resultados, quais foram os retornos, se teve retorno financeiro, e eu tive que tive que pagar uma pessoa para me ajudar a fazer esse currículo. Aí a tua bagagem aqui de fato ajudou, né? E Ajudou. aí, Não, se eu não tivesse. aí é nesse sentido que eu digo que eu acho que esse conhecimento, é óbvio, né? Tu passou toda a fase da burocracia e depois deslancha, porque o conhecimento sendo exposto da maneira correta, igual tu tá dizendo, e tendo domínio da língua, tu vai Foi isso dominar. que Isso faz toda a diferença, porque assim, ó, no Brasil, eu esqueci de falar, eu me formei em logística, eu fiz gestão de logística, e depois eu fiz. Eu fiz essa pergunta lá no comecinho e tu já partiu pro profissional. Legal, Desculpa, se você quiser editar, a gente não, fala, não olha, tem problema. É fora eu me da formei em caixa. logística, eu me formei em logística e fiz pós-graduação na Mackenzie de gestão de logística. Legal. Só que aqui na Austrália, para eles, isso não importa. Sim, O que importa para aí eles você é a experiência. entende o porquê que eu digo que, né, o cara sai daqui médico, daí ele vai ter não sei se é o nome, né, mas vai ter que estudar de novo ou revalidar. O cara é É isso, é advogado, as revalidar. leis são diferentes. Na logística é uma linguagem universal. Por mais que Exatamente. o problema aí seja menor, tecnicamente é uma espinha dorsal que tu se mantém, não foge muito, né? Então, Não, eu exatamente. sem nunca ter ido para fora e eu acho que é a primeira vez que eu estou conversando com alguém que de fato fala sobre logística, uma logística internacional vivida lá fora, você tá me deixando animado a pensar em um dia, quem sabe, para Nossa, fora. devia. Eu acho que é incrível o reconhecimento. E é exatamente isso. Eles reconhecem a sua experiência de uma forma. É tudo que eles querem, alguém tem experiência. O primeiro emprego aqui é muito difícil, porque eles precisam de referência. Sim, Eles precisam ligar para alguém para perguntar a alguém que trabalhou com você como é que você trabalha. É, Aí na Perdigão, como eles viram meu currículo? Da experiência da empresas que eu trabalhei. Trabalhei na Seara, trabalhei na e a BRF, JBS tem aí também, né? tem aqui também. Na hora que eles viram, e a Tramontina é gaúcha, né? E essas Sim, empresas que eu trabalhei são gaúchas, então eles já na hora, eles viram meu currículo, viram minha experiência, eles falaram, contratado. Aí foi assim, a benção, né? que legal, que Tô na bacana. logística. Aí eu entrei como coordenadora de logística. E eles também é pequeno. A Tramontina no Brasil é gigante, aqui é uma empresa minúscula, tem 10 pessoas trabalhando. É muito mais uma questão comercial, eu acho, né? E é Tem muita assim, empresa eles brasileira fora que é mais uma representação, né? Um escritório ali apenas para abrir portas.
E é assim, as pessoas não conhecem a Tramontina. E a Tramontina é bem interessante. Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a reparar que eu não tinha. A maioria dos restaurantes que você vai tem uma faca da Tramontina. Só que a Tramontina ela precisa ser vendida aqui. A Tramontina não é que nem no Brasil, ó. A Tramontina não precisa fazer nada, não precisa ter uma embalagem bonita, ela não precisa, Sim, qualquer um que você falou, é Tramontina quer. Aqui não, ela precisa ser vendida, ela precisa ter uma embalagem bonita. Então as embalagens que vêm do Brasil aqui precisam ser refeitas para chamar atenção, sabe? Eu sim. lembro que quando eu me casei, existe uma loja aqui que ela é gigante, que tem na Europa também, acho que no Brasil não tem ainda, chama IKEA. É tipo uma mistura de Tok sabe assim, Sim. mas é bem barato, vende de tudo. Então, tudo na minha casa da IKEA. E o meu marido, as facas dele, tudo da IKEA. Quando eu entrei na Tramontina, eu cheguei com o primeiro set de faca aqui da Tramontina. Eu falei, gente, eu preciso, né? Ter a faca da Tramontina. Aí meu marido, mas eu não preciso de faca, eu tenho umas facas da IKEA, mas facas da IKEA são ótimas. Eu falei, tá bom. Passou uma semana, eu cheguei em casa, ele com a faca na mão. Você tem noção como essa faca é molada? Eu tenho, Descobriu, você que não descobriu o tinha. fogo. Nossa, ele falava para todo mundo da Tramontina, das facas da Tramontina, que realmente é muito boa, né? E só que tem que ser vendida. Então, na Tramontina, quando eu fui como coordenadora de logística. E aí eu voltei para a operação, eu tive que andar para trás um pouco, né? Voltei para a operação, voltei a trabalhar no armazém. Só que eu tinha umas atividades assim a mais que eu nunca tinha feito na minha vida antes, era importação. Foi quando eu comecei a trabalhar com importação na minha vida. Sim, E aí eu ajudei com ele com projetos de implementação do processo de compras, que eles não tinham muito firme lá, assim, sabe? De sim. demanda e de compra, assim, fazer com, organizar toda É a compra. Então, bem eu o fazia comércio exterior mesmo, né? isso, eu organizava a compra do Brasil, eu que fazia as compras do Brasil para a Austrália e também da China, porque tinha alguns produtos exclusivos da Austrália que no Brasil não faz, a Austrália o mercado pede, e aí era comprado da China, e embalagens também, tinha muita embalagem, porque tinha esses Tinha problemas de que embalagem refazer, né, o processo. tinha que refazer. Então, eu tinha contato com o fornecedor da China, fazer esse projeto com interno, junto desenvolvendo com a equipe de interna e fazer negociação com a China. E na hora que recebia a carga, botava no armazém, fazer contagem de estoque, contagem de faquinha. Era muita faquinha para comprar. Legal. É, E aí depois você foi para a empresa atual. não, Surgiu o convite ou como que foi o não. processo? Depois de quase 2 anos que eu estava lá, aí eu estava numa empresa brasileira. Para mim era muito confortável, porque eu falava, trabalhava Ah, você estava trabalhando com português, então. com português. E eu tinha uma pessoa que trabalhava no armazém que era australiano, então eu tinha que falar com ele em inglês, e tinha uma outra pessoa dentro do escritório de vendas que ele é australiano, mas de resto era todo mundo brasileiro. E tinha mais um outro que era indiano, que trabalhava no armazém e tal, mas assim, E de estava resto, no outro. começo da sua formação aí, né, do seu estudo, e aí acabava que É, atrapalhando um pouco. atrapalhando, porque todo mundo fala, você tem que trabalhar para você desenvolver o inglês. Aí quando eu trabalhava, eu falava português, Trabalhando só com português. falava inglês em casa, que meu marido é australiano, né? Então eu falava Sim, inglês em casa. Aí eu falei, não, eu vim para a Austrália para trabalhar numa empresa que não é brasileira, então não faz sentido, né? Aí eu comecei a procurar emprego. E aí eu comecei a procurar emprego, daí eu consegui na Giorgio Armani. Que foi que eu e foi legal isso aí porque assim que é aquele negócio de referência, né? Eles pedem referência sempre. E aí eu precisava de ter uma referência de alguém que eu tinha trabalhado anteriormente da Tramontina. Era uma de cada empresa. Eu tinha uma referência da Tramontina e eu precisava de uma outra fora. Daí eu falei, gente, quem que fala inglês do Brasil que trabalhou comigo? Patrícia Chinto. sério, que legal. Patrícia Chinto foi minha referência. Mas não precisava ser da empresa Não, a empresa que eu trabalhei. Precisava ser uma empresa que eu de uma trabalhei empresa que você trabalhou, mas não necessariamente aí. da Austrália. Não, precisava ser uma empresa que eu trabalhei e precisava preencher um negócio lá, fazer todo um formulário gigante e todo em inglês, né? É, então Aí, aproveita aqui e faz o convite para Patrícia para ver se ela aceita, porque ela Patrícia, tá me ouvi enrolando. dizer que você só viria aqui se eu viesse. Você agora É, vem. é isso aí. Eu quero ouvir histórias do Canadá.
Também quero ouvir. Legal. E aí você conseguiu na Giorgio A Armani, Giorgio é Armani. vestuário, né? Giorgio Armani, ela é grife, né? Grife de roupa, né? E foi quando eu fui para o mundo fashion. E aí, na Giorgio Logística Armani foi também. logística, coordenadora de logística também. E aí, na Armani, foi um desafio maravilhoso, porque assim, na Tramontina, eu trabalhava com brasileiros e todo mundo ali só trabalhou ali na Tramontina. Então, eles não tinham linguagem corporativa em inglês. A gente não Sim. falava linguagem corporativa em inglês. Quando eu cheguei na Armani, era muita linguagem corporativa em inglês que eu não sabia. E aí eu tinha essa minha gerente, que ela era colombiana, maravilhosa. E aí ela me ajudou muito, ela me ajudou maravilhosamente bem, assim, sabe, assim, a desenvolver a linguagem corporativa em inglês, que o conhecimento de logística que eu tinha para ela era maravilhoso, O enquanto a técnico, né? O pessoa técnico era mais simples de técnico, falar, de compreender. de falar, eu conseguia falar inglês, já estava falando inglês bem mais, digamos que 90% fluente, talvez. Isso foi em 2021. Aí, na Armani foi bom que aí eu desenvolvi os meus conhecimentos logísticos em inglês, eu desenvolvi, né, toda a linguagem corporativa em inglês. Lá não tinha nenhum brasileiro, então eu tive que me virar. E eu tinha que pegar o telefone, ligar para o armazém, tinha que falar com todo mundo, eu tinha pavor de falar no telefone. E eu aumentei meu conhecimento em logística internacional, porque aí a gente fazia muita importação da Itália, porque vem da Itália para praticamente tudo. Só que era tudo mais aéreo. Então vem, porque tudo tem negócio de estação, que tinha que ser a mesma estação que está na Europa, que tinha que vir para cá. Então não tinha tempo de colocar no navio e chegar aqui. Então fui aumentando muito o meu conhecimento de importação nessa época, na Armani, e o armazém deles era terceirizado. Então a gente fazia uma gestão do armazém terceirizado, que eu nunca tinha feito também na vida. Então foi um conhecimento ótimo, assim, eu desenvolvi isso, fazia a gestão do terceirizado, fazia importação e continuava com a logística de entrega, né? Fazendo a gestão das entregas nas lojas na Austrália inteira, fazendo toda essa gestão aí. Então tinha que fazer a E gestão de vendedor. como que é essa parte de gestão de entregas aí? É tudo monitorado, rastreado, tudo existe essa demanda de controle? Nada. É assim, ó, usa, porque são empresas pequenas também, né? Vamos lá, não tem transporte exclusivo, não tem nada. A Então era demanda, assim, a demanda de transporte, no caso, né? Vamos pensar, se lá no começo, aqui na Perdigão, no Brasil, tu trabalhou fazendo pagamento de frete, lidava com aquele monte de transportadores. A relação aí com os transportadores muito, é próxima ou diferente? é muito pequena. Tanto na Tramontina como na Armani, a gente usava muita. Na Tramontina, a gente tinha por dia, num dia muito pesado, era 20 entregas. Meu Deus. Só que assim, aí tinha algumas entregas, umas lojas muito grandes, assim, enormes, que às vezes a gente entregava um pallet para ela. 20 entregas você tinha numa moto aqui. Olhei a primeira vez, eu cheguei assim, é isso a demanda? Só que, incrivelmente, não sei como, você acaba ficando tão ocupada, que eu falei, gente, eu só tenho 20 entregas por dia, como é que eu posso ficar tão ocupada, assim? É, Mas uma vez eu liguei o- né, a operação pegando fogo no Brasil todo, assim, muitas entregas eu liguei. Eu lembro uma vez que eu liguei num TSP lá de Manaus. Eu não lembro o nome do menino que cuidava lá, que ele falou, rapaz, eu precisava de um relatório, de umas informações. E ele eu falou, cara, hoje eu tô ocupado demais. Hoje a gente tá com muita carga na rua. Tá corrida aqui pra mim, não sei o que. Eu falei, tá, quantos carros você tem na rua? Tenho três, cara. Não sei o que. E tu tem muito hoje eu com entendo três ele, tá? carros. É, você entende, então. Hoje eu Mas a entendo gente ele, por tava falando, favor. tinha operação que tinha 300 carros na rua. E o cara tinha três, tava com o dia muito É, ocupado. Mas em está fora Campinas do era Brasil? assim. Não estava fora do Brasil. Depende do ponto de Tava. vista, né? Mas. E aí. É, E aí pegou essa bagagem aí toda de é. aprendizagem, em que momento que surgiu a empresa atual? Então, aí quando o ano passado, quando
acabou o lockdown, meu marido precisava ir para a Grécia para ficar um tempo com os pais dele lá, né? Que os pais dele, ele nascido aqui na Austrália, mas os pais dele são gregos, né? E aí a gente decidiu, porque aqui no Brasil a gente acaba, aí no Brasil a gente acaba tendo muito medo de arriscar e não conseguir outro emprego, né? Sim, Aqui sobra emprego. sobra Aqui emprego. dá até dó, sabe? Às vezes, que, assim, dá até dó, porque a gente sabe que no Brasil tanta gente procurando emprego, tanta gente desempregada, e que sobra. Aqui você não tem medo de arriscar qualquer coisa, porque você sabe que você vai arrumar outro emprego. E eu recebo muita proposta de emprego, assim, é bizarro. E aí, meu marido estava querendo passar um tempo lá com ele, sabe? A gente queria ver se a gente conseguia se estabelecer na Europa e tal, não sei o quê. E aí eu peguei e saí da Armani. Eu saí, falei, ó, vou sair porque eu vou para a Europa, vou ficar um tempo lá e eu não sei nem se eu volto. E aí a gente foi para lá. Aí eu fiquei até uns 3, 4 meses ainda trabalhando para a Armani de lá, porque eles não conseguiam arrumar ninguém para me substituir. Aqui Ah, sobra tá. emprego, falta profissional. É. Mas E a língua é essencial, né? é. É essencial. Não tem como, se você não falar, isso. Mas é assim, tá? Você não precisa falar fluente, não, para você Precisa conseguir um emprego. compreender. Você só precisa ser compreendido. Você não precisa falar as conjugações do verbo perfeitinho, você não precisa, porque como tem muita gente de muito lado do mundo, tem muita gente com muito sotaque. Você não precisa se preocupar que você tem sotaque, você não precisa. Não, é muita gente de tudo quanto é lado. Então você vai falar com um aqui, que vai falar quebrado ali, que vai falar o outro, mas o serviço está funcionando, é o que importa para eles. E eles realmente não ligam. Isso aí é coisa que a gente tinha na cabeça. Ah, tem que estar falando inglês fluente, perfeito, com a conjugação perfeita. Não precisa. Não Legal. precisa. E aí Isso aí é. Na Grécia, Aí na Grécia a gente ficou lá 6 meses. Eu até tentei conseguir emprego em outros países da Europa, né, que falam inglês, que a linguagem corporativa é inglês, e eu tenho a cidadania portuguesa, então eu poderia trabalhar em qualquer desses países da União Europeia, mas eu não consegui, porque tem todo esse negócio, né? Você tem que ter indicação, você tem que ter aí, experiência no país e tudo começa mais. tudo do zero, né? Cada país que tu Começa vai, imagino que começa tudo do zero. Começa tudo do zero, é a mesma coisa. Mas foi bom que a gente acabou ficando com os pais dele por um tempo e tal. Aí a gente falou, não, vamos voltar para a Austrália. Aí eu voltei para a Austrália, comecei a procurar emprego em um mês, arrumei emprego no TK Maxx. E essa empresa, eu já tinha tentado entrar nela 2 anos atrás, quando eu decidi que eu queria sair da Tramontina, e eu tentei, eu apliquei e eu não consegui. E é uma empresa que eu fiquei muito, muito interessada por ela quando eu iniciei minha aplicação lá em 2020, porque eles têm uma cultura incrível. É a melhor cultura de empresa que eu já trabalhei na minha vida. E isso eu aprendi lá em 2020, que eles mostram todo o material antes da entrevista sobre a empresa, a cultura da empresa, o perfil do profissional. 80% dos líderes da empresa são mulheres. Eu achei isso muito legal. Tem alguns armazéns espalhados no mundo que só trabalha mulher. Então, Que eles legal. investem muito nisso. Isso é muito legal, é muito legal. E a cultura da empresa é assim: erros são aceitáveis, erros não é problema, todo mundo erra, e eles levam bem ao pé da letra. Não existe pergunta idiota, e a curiosidade, assim, para eles é uma coisa incrível, eles adoram pessoas curiosas, e relacionamento é o que mais importa na empresa. Então, você nunca vê ninguém tratando ninguém mal lá dentro, sabe? E você, se cometer um erro gigante, eles falam, tudo bem, os erros são os nossos professores, vamos fazer, vamos resolver. Que E massa. eles levam bem ao pé da letra, assim, sabe? E são, assim, é a melhor cultura que eu já trabalhei na minha vida. E eu sou muito curiosa, eu sou muito curiosa. Qualquer coisa que você vai me falar, eu vou falar por quê? E tem gente que fica muito irritada com os meus porquês, sabe? E lá eles What? amam meus porquês. É, aproveitando esse gancho, né? Eu não sei aqui, acho que no Brasil, não sei se você chegou a trabalhar liderando pessoas, né? Mas aí a função de coordenador, tu deve ter liderado algumas pessoas. Como que essa, né? Você está falando da cultura aí de incentivo das mulheres, mas como que é essa cultura do líder aí na Austrália? Essa questão da liderança, tem todo esse
podemos até dizer, tem todo um vitimismo aqui no Brasil, às vezes, em relação à cultura do chefe versus líder, né? Tem quem acompanha o LinkedIn vê essa guerra. Como que é isso aí? Você teve essa oportunidade de liderar pessoas, hoje está atuando mais como especialista, né? Mas como que Uhum. foi isso para você? Você sente muita diferença? Liderar aqui é um pouco mais desafiador. Liderar aqui é um pouco mais desafiador porque, que nem eu falei, aqui sobra emprego. Então, no Brasil tem muito problema de liderança, muito fácil ser um líder no Brasil, porque as pessoas não saem do emprego, porque elas têm medo de não conseguir outro emprego, né? Então, tem muito tem muito chefe, né, do Brasil. E aqui não, aqui você realmente tem que ser um líder. E quando você não tem, eu tive 3 gestores aqui na Austrália, um era chefe, 2 foram líderes. E eu vou te falar, quem é chefe aqui é porque não entende como é que funciona a cultura daqui, sabe? E o chefe Então, era australiano ou era de fora? não, não era. Era de fora. Era. Então, talvez por isso. Levou Por uma isso. cultura de fora e não entendeu a É, lógica. exatamente. Mas a minha líder colombiana, ela também era de fora e ela era excelente líder, excelente, Entendeu a sabe? lógica. Entendeu a lógica? E é incrível, assim, você tem que ser líder, porque se você não for líder e você não for junto com a pessoa, você não for mostrar, sabe? Eles viram as costas e vão embora. E não tem essa assim, a gente tem que fazer hora extra hoje. Não, olha, a gente precisa de você, se você puder ajudar tal. E é assim, ó, sabe o que que eles fazem? Assim, ó, no meio do dia, ó, meu filho vai jogar futebol, eu tô indo lá assistir o jogo de futebol. E eles vão. Eles, sabe, preservam a família, sabe? Assim, e a prioridade número 1 é a família. Então, eles vão jogar, ver o filho de jogo de futebol. E você não pode fazer nada, porque você não tem outra pessoa para contratar para ficar no lugar. Que Você não loucura. tem. Então é bem E, difícil ser líder e aí. rola, você sentiu, apesar, né, de você ter demonstrado ali em alguns pontos que existem pessoas de muitos lugares diferentes, concentração de várias raças, você sentiu preconceito ou sente em algum momento preconceito do australiano para com os estrangeiros? Eu acho que não existe, assim, eu vou te falar, tem pessoas que falam que já sofreram xenofobia aqui. Eu não posso dizer que eu sofri xenofobia por eu ser brasileira. Assim, o que eu já sofri com australiano foi por causa do inglês, mesmo assim, porque a pessoa falava, eu não estou entendendo o que você está falando. Então, mas aí já não é muito culpa dela, também é culpa minha. Só que tinha uma parte que era ignorância, assim. Sim, Quando você trabalha com gente com menos conhecimento, acaba sendo mais ignorante, né? Então, que sim, nem hoje eu vejo na empresa, no departamento que eu trabalho, eu não trabalho com muita gente mais, assim, com menos conhecimento, mais falta de conhecimento, com menos cultura. Então, ali eu não sofro com isso, sabe? Mas quando você está ali num armazém, com gente mais simples, assim, acaba sofrendo preconceito, sim. Mas isso eu sofri a vida inteira por ser mulher na logística, né? sim. Infelizmente, né? Então, E, né, dentro dessa pegada de experiências, o que que você entende que foi mais marcante na tua vida profissional? Ou o projeto, ou o foi, momento? foi ir agora para essa empresa, porque o TK Maxx é diferente de tudo que eu trabalhei na vida, não só da cultura, mas a empresa, porque a vida inteira eu trabalhei no fornecedor. Eu sempre estava entregando para o cliente. E no TK Maxx eu sou o cliente. É o desafio maior. Eu Recebe sou de todo cliente, mundo. eu recebo, é coisa que eu nunca fiz na vida. Tipo, a gente não tem um departamento de customer service. Porque não existe customer. A gente tem o fornecedor e o comprador, que é a nossa. Não existe uma equipe de vendas que eu tenho que fazer gestão do gerente de vendas, não tem nada disso. E hoje no TK Maxx eu sou 100% logística internacional. Eu só cuido da importação da logística que está vindo para fora vindo de fora. E porque tem essas compras mundiais, essas negociações mundiais, a gente tem um centro de distribuição na China e está fazendo outro na Malásia para consolidar essas cargas, porque muita coisa, muita negociação é feita mundial é do inverno. O inverno na Europa é diferente daqui. Então a Sim, gente tem que manter a carga parada lá por 6 meses para sair de lá para vir para cá. Então, é totalmente diferente de tudo que eu fiz, mas graças a toda a bagagem que eu tive no Brasil, nas outras empresas aqui, eu consigo usar ali.
Mas é o desafio, é diário, é diário. Do que você mais sente falta, né? Porque o pessoal fala muito que a Austrália, né? Igual até a escolha sua, você disse que a referência que você teve é de que a cultura era parecida com a do Brasil. De fato é parecida e o que você tem de mais saudade aqui do Brasil? Ah, não, não tem nada parecido. É As pessoas é só falam o isso, eu clima. acreditei. É É só só o o clima clima. que é parecido. É só que é um pouquinho mais frio, mas é o clima é muito parecido. E de resto é tudo diferente. Em questão cultural, o shopping center fecha às 5 horas da tarde. É. O shopping center. Você vai jantar, o restaurante começa, a cozinha abre às 5 horas e às 9 horas da noite acabou. Você não consegue encontrar nenhuma janta depois das 9 horas da noite. Que isso. É muito diferente, é muito Não diferente. tem a cidade, o país não tem vida noturna. Não tem, não tem. Mas se você acorda às 6 horas da manhã e você vai num café, já está lotado. Sim, então Uma são academia está meio lotada às 6 que horas. são da cultura baiana. Mercadão na Bahia, 7 horas da manhã já tem cara almoçando. Então, tem. Aqui, assim, como tem muito chinês, chinês come comida de manhã também, né? Então, é Sim. assim. É... Andréia, de tudo aquilo que você viveu aqui no Brasil, né? Imagino que aí também tenha situações legais, mas você entende que de tudo aquilo que você fez, por onde você passou, você deixou algum legado? Olha, eu entendo, eu acho que eu deixei o legado de determinação, de curiosidade, de busca, de. Até quando eu trabalhava na JBS, eu lembro que assim, todo mundo vinha, eu era uma referência, porque como eu tenho essa curiosidade, então eu acabo entendendo de tudo um pouco. Então, eu acho assim, as empresas que eu passei, as pessoas sempre me usavam como referência para ir procurar informação. Eu sempre fui a base de informação. Eu sempre tinha resposta. Uma coisa que eu aprendi assim, que eu nunca gostei de não ter resposta. Como é que faz isso? Uma coisa que eu sempre odiei falar assim, eu não sei. Então, acho que isso é meu legado, assim, eu sempre fui atrás, assim, eu sempre tentei entender, saber e nunca falar não sei, sabe? Porque para mim, e sempre as pessoas falavam assim, ai, isso é muito difícil, daí, vão, eu faço, eu vou ver como é que faz. Ah, isso não pode fazer. Não, eu vou fazer, tem como fazer, vamos arrumar um jeito, a gente faz. Então, acho que é isso, mais isso, sabe? E não desistir, né? Fica muito claro nos teus passo a passo ali essa busca e essa vontade. O que que você tem para dizer, né, para essa galera nova, a galera que está chegando no mercado? Eu sempre falo que um dos objetivos aqui do canal é contar histórias, fazer com que as pessoas que estão assistindo, que vão ouvir isso, vai ficar aberto, né, ao público. Em algum momento alguém vai ouvir a tua história e vai se enquadrar no momento que você passou e as decisões que você tomou que deram certo, decisões que talvez não foram legais, em algum momento influencia alguém. E a gente vive um período que, né, existe muita informação, mas às vezes pouco conhecimento. E essa geração mais antiga, ela tem muito conhecimento por ter vivido muita coisa na prática, né? E às vezes o mais jovem, ele não tem a paciência de esperar, a paciência de entender o momento, de ter a maturidade. E todos que eu conversei até agora, eles vêm de uma escadinha, né? E essa escadinha não necessariamente é uma escada hierárquica, no sentido de, eu comecei como auxiliar, ver assistente, isso. Não. Você, por exemplo, segue uma linha de especialista, analista, especialista, deu uma variação para coordenadora, mantém ali no especialista. É, qual é o conselho da Andrea, né? Sendo uma desbravadora de oportunidades aí, que fica muito claro na tua trajetória, uma desbravadora de territórios, né? De não ter medo de arriscar e, ao mesmo tempo, enfrentando as dificuldades que tu mencionou, né? Do fato de ser mulher dentro de uma operação tão predominantemente para homens. Qual é o conselho da Andrea, principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as meninas que estão começando na área de logística?
Eu acho que meu conselho não é só para as mulheres, mas acho que é para todo mundo, principalmente essa geração ansiosa, né, que está começando. Eu acho que é assim, a primeira coisa é não ouvir as coisas negativas que as pessoas têm para dizer. Que assim, é muita gente negativa para pouca gente positiva, sabe? É muita gente assim, Isso ai, aí, isso é para tudo, né? isso é para tudo, mas profissionalmente é pior ainda assim, ó. Você entra numa empresa, ó, não vai trabalhar naquele departamento porque só tem gente ruim. Não escuta. Se é Isso uma é coisa que você relativo, né? quer, é relativo, sabe? Se é uma coisa que você não quer, que você quer para você, que você sonhou para você, vai, tenta, não importa o que os outros estão falando, porque muita gente não deixa de fazer, deixa de realizar, porque não ouviu os outros. É ótimo ouvir conselho e experiência dos outros, muita gente, né? Passou por. É bom aprender com os erros dos outros também, não estou dizendo que não. Mas é Sim. desejo. Se você tem o desejo de. Teve tanta gente que falou de tanto gerente que eu trabalhava que eu tinha medo de trabalhar com ele, mas ele tinha uma carreira que eu me inspirava e eu queria ter aquele exemplo. Então eu queria trabalhar com aquela pessoa. E não só a pessoa, mas a oportunidade, fazer. Quando eu resolvi sair da Austrália, eu tinha, do Brasil, para vir para a Austrália, eu tinha 38 anos. Então, muita gente pegou e falou assim: você tá louca? Por que que você vai? Sabe assim, você vai deixar, você não vai dar Aí na certo. cabeça de quem tá lá, pô, tá velha para ir para Austrália, Tá né? muito velha. E eu tenho esse problema com idade, então eu achei realmente que eu tava velha. E eu acabei adiando alguns anos, porque achei que eu tava velha. Depois eu falei: quer saber de uma coisa? É melhor tentar velha do que não tentar Você foi aprender inglês com 38 anos. com 38 anos. Caramba. E eu já tinha estudado algumas vezes, eu não conseguia. Não conseguia. Eu tenho muita dificuldade com língua. Olha, eu sinceramente tá sendo motivador para mim, porque eu sempre tive esse receio. Eu nunca me dei bem com inglês, eu já comecei 3 ou 4 vezes, parei, eu sempre tive essa expectativa de que fora, igual eu te falei, para quem é da área de logística, é um bom cenário, mas eu sempre tive receio exatamente da idade. Eu tô com 39 hoje. Tenho, Cara, todo mundo que já tive fala. essa vontade de fazer essas loucuras, mas eu achava que estava velho para isso, né? Eu sempre achava, e eu tinha, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 35 anos. E naquela época eu falei, cara, eu vou embora. Porque eu sempre sonhei em sair do Brasil desde criança, sempre. Era meu sonho casar com um gringo, ir embora. Era meu sonho. E nunca aconteceu. E aí, a primeira vez que eu fui para Miami, quando eu tinha 38 anos, eu falei, cara, eu preciso aprender a falar inglês. Eu tentei aprender a falar inglês, foi um desastre, não consegui. E aí falei com um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente falou: você tá louca? Você vai para fora agora? Você já tem essa carreira, você tem emprego? Jogaram um monte de balde de água fria. Em 2017, eu saí de novo do país. Quando eu voltei, eu falei: eu não vou ficar no Brasil. Só que dessa vez, eu não fui falar com um monte de gente. Foi assim, uma decisão 100% foi minha. Essa minha amiga que falou para eu vir para cá. Em E outra silêncio. pessoa, a única pessoa que eu sentei para me aconselhar, que eu pedi conselho, foi o Altemir Tomasi. A única pessoa na minha vida, assim, para vir. Altemir, o que que você acha? O Altemir falou: se é o seu sonho, vai. O máximo que pode acontecer é você voltar. É melhor você ir. Foi a única pessoa que eu me aconselhei. Eu falei: eu vou. Que legal. Eu devo isso muito ao Altemir, sabe? Assim, ele e essa minha amiga. Eu não sei se você conheceu ela, a Dayana. Não sei se ela tá na reserva, muito Era sucesso. uma loira, né, do Customer lá, não Isso. era? Eu acho que eu Ela tem uma lembro. carreira, ela tem uma carreira bem boa também. E ela também veio para a Austrália quando ela já tinha mais, não era jovem, acho que ela tinha 30 e poucos anos. Ela tá aí E também ou não? não, ela está no Brasil. Ela Ela está ainda no tá na Brasil. Seara? Ela saiu da Seara naquela época, foi um dos motivos que o Fábio ficou com medo de mim ir para o concorrente, porque ela tinha Ela saído foi para pro ir para concorrente? Nespresso, ela foi para Nespresso, e tinha o Vitor Kobayashi, acho que o Vitor Kobayashi está na sua lista ou não? Não lembro. Não, não tá. Não. É O assim, Vitor Kobayashi também o tinha que ido que eu tô pro. fazendo, né? O pessoal tem sempre, cada um que eu converso, quando a gente faz as postagens, eu peço para que você marque lá no LinkedIn as pessoas que você referenciou, porque daí eu faço convite, né? Óbvio, eu Ah, tô ele. seguindo uma sequência de pessoas que eu já conheço a trajetória, para a gente ir ganhando maturidade, etc. Mas eu
né, a ideia é que isso vire uma conversa toda quarta e todo domingo. Então, Ela tem uma história tem de gente pra carreira muito caramba. boa. Ela tem uma história de Mas carreira muito boa. eu lembro quem é. Eu lembro que ela sentava numa das baias perto lá de onde eu ficava no CX. Eu sei quem Uhum, é, mas nunca tive um relacionamento profissional ali, né? Mas podemos colocar na lista e fazer o convite. Mas vale a assim, ó, pena. o objetivo, igual eu te disse, do canal é inspirar as pessoas. Eu estou sendo inspirado aqui agora pela Que tua bom. história, principalmente por ter em comum essa questão da idade, a questão do receio, né, de ir lá e aprender uma língua nova. Eu tenho um colega que ele fala, pô, tu tem uma barreira linguística, né? A Eu barreira tenho linguística também. te atrapalha. Então, eu de fato me fez perder alguns medos, porque são as pessoas, elas às vezes nunca falam as coisas como elas são, né? Fora do país. Não sei se você já viu, eu sigo no Instagram um canal do Júnior Pena, que é um cara mineiro que mora nos Estados Unidos. E ele fica fazendo entrevistas com os moradores brasileiros que estão lá, né? Ele chega a bordo do cara, ô, dá uma entrevista aqui para mim. E aí, como que você veio? O que que é mais gostoso aqui? O que que você mais sente saudade? E aí vem vindo, né? E aí você vê que a história do brasileiro na América, ela é muito, de fato, sofrida no sentido da mão de obra, né? Mas eu ficava sempre pensando isso, que é o que a gente comentou lá atrás. Pô, mas para gente que tem um conhecimento que ele é universal, que não tem essa Super necessidade de valorizado. formação técnica, isso pode ser diferente. De fato, o medo era a língua, mas quando você fala, pô, eu fui aprender inglês com 38 anos e comecei a carreira, imagino que, né, 2 anos depois, é, eu tinha 41. exato, Voltei e recomecei minha carreira com 41 anos. pô, acende uma chama de coragem aqui enorme para Ah, não tomar tem que umas decisões. não tem, cara, não tem que escutar os negativos, porque eu podia ter dado errado, mas nenhum momento ia ser errado, porque pelo menos eu ia ter aprendido a falar inglês, Sim, pelo menos, no mínimo. Era o mínimo que ia acontecer, eu não ia sair daqui sem falar inglês, entendeu? sim. Então, eu acho que Você se é muito casou importante. aí ou você se casou aqui para ir? Aqui, Aí, quando você eu tinha conheceu seu dois marido aí. meses, quando eu tinha 2 meses na Austrália, eu conheci ele aqui. Que legal. E É. assim, para a gente concluir, né, a questão dos conselhos ali, pode ser da sequência, porque eu interrompi mais uma vez. Eu sempre Não. faço isso. Não, meu maior conselho é seguir seu coração. Seguir seu coração, não ficar com medo, porque medo todo mundo tem. Todo mundo tem medo. Só que o mais importante é você vai com medo, não ficar, não deixar o medo paralisar, sabe? Assim, eu sou muito medrosa, só que eu não admito não fazer por causa do medo. Então eu finjo que eu tô com medo, eu tenho um patinho, acho que não sei se é um patinho, um franguinho, que ele estufa o peito, assim, um desenho assim, ó, você finge que tá com medo e vai assim mesmo. Eu finjo que não tô com medo, sabe? E vou. Dá É, desespero, dá, mas eu acho que a melhor coisa, assim, segue seu coração e não deixar de fazer as coisas por causa de medo, sabe? Vai, faz. É muito melhor fazer e arriscar do que não fazer, sabe? muito, muito bacana. André, eu sempre finalizo, né, agradecendo e te dou a oportunidade de também. Eu sei que você tem muitas pessoas envolvidas, mas se você quiser destacar algumas aí e fazer seus agradecimentos, de toda essa tua trajetória bacana aí, fica à vontade. Ah, eu acho que eu acabei agradecendo no meio da conversa, né? São os meus líderes incríveis, inspiradores que eu tive, né? Começando lá pelo Elder, foi o Elder Loriano, o Altemir, o Jorimar Basso, tem nem que falar dele. Todos eles, assim, foram líderes incríveis. O Fabert Fon foi muito bom para mim. Fabert Fon foi muito duro, mas foi muito bom. Fabert Fon, com aquele jeito dele, assim, ele acaba ensinando muito. Foi ótimo, assim. Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tive líderes desafiadores, mas foram muito poucos. Muito poucos, desde o começo da minha carreira. Eu acho que eu sempre gostei de trabalhar com pessoa mais difícil, porque eu sou um pouco difícil. Acabei Legal. sempre me identificando com o difícil.
Sabe assim, então eu tenho que agradecer assim, esses líderes que eu tive no Brasil foram eles que me formaram, que me inspiraram. Tomaram muito que eu não tenho esquecido nenhum deles. Ah, mas daí tu marca lá, não tem problema. É, e os colegas de trabalho que eu tive que também me inspiraram muito, assim, pessoas inteligentíssimas que eu trabalhei, que para mim foram muita base, assim, o Alexandre foi uma É, o inspiração muito Alexandre grande para também não mim. quis falar comigo, é o único homem que É, negou, tá parecendo a gente tem um grupo no WhatsApp que tá eu, o Alexandre, o Rodrigo e a Patrícia, eu vou falar, mandar lá no grupo. Depois printa, ou manda um print aí, tu manda lá, pô, Alexandre, Xinto, tão negando porque Foi, o sacanagem. Alexandre foi uma inspiração. A Shinto não tem que falar, né? A Shinto é uma pessoa, acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, assim. A Shinto é incrível. A Dayana foi muita inspiração também, sabe? Assim, teve essas pessoas que inspirou minha carreira, assim, sabe? Determinação. E, e outra coisa, voltando assim, sabe, para a Austrália, eu não sei se você quer editar e colocar isso antes, É, não que eu vou tem falar problema, agora. fica tranquilo. Que uma coisa que você falou de inspiração, assim, de sair do país, assim, aqui na Austrália, porque é muito fácil ganhar dinheiro com trabalho manual, esse trabalho que você não precisa usar a cabeça, os australianos, eles não têm vontade de trabalhar com coisa que precisa estudar, sabe? Eles têm que estudar para ganhar 30 por hora. Não, quando ele estuda, ele vai ganhar 40 por hora. Se ele não estudar, ele vai ganhar 25 por hora. Por que que ele vai estudar, entendeu? Sim. E aí, por isso que eles valorizam muito o profissional com conhecimento que vem de fora. Eles valorizam demais, sabe? Então, isso aí é legal de enfatizar, assim, para te inspirar um pouco mais. E, né, aproveitando, tá fugindo a ordem, mas não é esse o É, problema. meio É, dica. quando você fala dessas oportunidades, né, é muito legal enxergar isso, mas como que é a vida aí após os 40, né? Aqui tem toda uma briga, você entra no LinkedIn, me fugiu até o nome agora, da questão de quando o cara é mais velho, né? Que as empresas não contratam. Aí tem uma abertura maior para isso. Quanto mais experiência, mais fácil de arrumar um trabalho. Que isso é muito legal. Aqui, primeiro que é proibido pela lei perguntar a idade quando se faz entrevista. Antes da contratação, você não sabe a idade da pessoa. Você não pode nem tentar adivinhar, tipo, perguntar, que ano que você começou a trabalhar? Você não pode. É pela lei, é proibido você perguntar a idade da pessoa. Então, você tenta adivinhar, você vê lá a experiência, né, da pessoa ali, quando ela estudou, você tenta adivinhar, mas ninguém, É só, é se ele só não não colocou no é, currículo, é só não colocar as datas no... exatamente. Tipo, eu não coloco mais a empresa que eu trabalhei em 2002, assim, por exemplo, Entendi. porque não é É, relevante. Então, ele sim. não sabe que eu comecei a trabalhar em Bota 2002. aquilo que é de fato relevante, né? Interessante. É, Bem legal. então, isso não se importam. E aí, muita gente, um dia desse, eu tô lá faz 6 meses. Aí, um dia desse, eu tava conversando com a minha gerente, daí eu perguntei a idade dela, porque ela é bem jovem. E aí, ela me perguntou a minha idade. Eu falei, mas como é que você não sabe a minha idade? Eu trabalhei aqui já 6 meses, eu nunca viu nos meus documentos a minha idade. Nossa, que bacana. Andréia, É, olha, eu de fato gostei muito do bate-papo nosso aqui. Foi bem, bem descontraído. Espero que tenha sido leve para ti também. Eu eu adorei. agradeço muito a oportunidade de ter aceitado o convite, né? Espero aí que você motive o Altemir e o Baço a agendar. Motive também o Alexandre e a Chinto a aceitar, porque ali eu sei Ai, que tem gente, o Alexandre bastante Cinto tem que ir, bagagem, gente. né? E eu de coração agradeço. Eu confesso que me inspiro em partes aí do que você contou, né? De fato, me tira alguns receios e me faz pensar em outras coisas. E espero, um dia poder contar com um bate-papo presencial, né? A ideia é que a gente Ai, tenha seria legal. um estúdio físico lá em São Paulo para a gente receber as pessoas e é, também existe a oportunidade da gente fazer um híbrido, né? Tipo, eu receber alguns colegas em comum ali lá no estúdio e chamar você ali no online Isso, para na a gente câmera. bater um papo. Então, acho que pode rolar uma conversa desse tipo. Mas por hora, de coração, muito obrigado aí pelo bate-papo. Me surpreendi com toda a tua trajetória, porque
fazia a mínima ideia, né? A gente vê lá a pessoa, é muito do que eu falo pro pessoal aqui. A gente às vezes enxerga o outro sentado numa cadeira, mas não tem a mínima ideia de Tem nem qual foi ideia. a trajetória dele para chegar lá. E tu já trabalhou aí com grandes nomes do mercado, a maioria deles já está aqui na lista para a gente bater um papo, Uhum. né? E Quando eu vi a aí. lista, eu falei, ai, que legal, ai, que legal. Exatamente. Então, assim, conheço. E é isso Conheço, aí. É, porque, de fato, você vê o quanto esse universo é pequeno, né? E quando você vai falando das principais empresas ali, e aí principalmente do segmento de alimento refrigerado, que é Não tem a jeito. nossa praia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo e desejo aí que você tenha sucesso na tua carreira australiana aí, né? Obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada por ter me convidado. Eu estava morrendo de vergonha, tenho que admitir. De nada. Mas eu sou bem falante, eu adoro falar, então acabou juntando uma coisa com a outra. Não, tranquilo. Até mais, Obrigada André. mesmo. Muito obrigado. Sucesso no Tchau, canal. tchau. Valeu. Tchau.